Saudações a todos com a santa paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Queridos, o tema que quero abordar nesse vídeo, alguém aqui pode dizer, mas esse tema não é tão cristocêntrico assim. Bom, é sobre o apagão do WhatsApp, Instagram e Facebook. Bom, isso aconteceu, irmãos, essa semana e mais precisamente ontem, e deixou nós todos aí bastante abalados. Alguns ficaram sem chão, tem pessoas que teve prejuízos enormes, porque essas plataformas, os que viabilizam os seus trabalhos, é feito tudo em cima destes meios tecnológicos. Bom, saiu uma nota no Twitter oficial do Facebook, explicando que houve um problema no DNS, problema de DNS. DNS, simploriamente explicado a grosso modo, seria como um endereço daquilo que você vai enviar, ou seja, você vai enviar uma carta para alguém, você coloca o CEP, rua, número, enfim. Então, seria mais ou menos o CEP, da onde você vai enviar. Então, você digitava lá o Facebook e você não encontrava mais o endereço, porque teve um problema nos códigos, uma atualização de DNS, e você não encontrava lá mais. Mas a verdade é que, irmãos, são plataformas que não valorizam, né, valores como valores cristãos, como valores de família, valorizam muito vieses ideológicos, valorizam muito uma agenda progressista. Bom, veja bem, o prejuízo foi na casa de bilhões para o Mark Zuckerberg. E dá-se a impressão de que essa explicação ela é suficiente para um cala-boca. Veja bem, o Top Trends ele estava posicionado em cima de uma engenheira, ex-engenheira do Google, do Pinterest, do Facebook, que fez uma denúncia grave sobre qual é realmente o foco dessas empresas, que é em cima do lucro bruto e absolutamente o lucro, independendo das pessoas, como elas vendem a ideia de que elas se preocupam com as pessoas, com as diretrizes, com o discurso de ódio e essas coisas mais. E esta engenheira, irmão, ela até apareceu naquele jornal, chama 60 Minutos, né, mas em inglês. Ela apareceu lá e começou a subir para o Top Trends, ocupando o primeiro lugar. Bom, veja bem, vocês já ouviram falar do termo boi de piranha? Boi de piranha é o seguinte: você precisa atravessar uma boiada por um lugar, por um rio que tem piranha, você sacrifica um primeiro, você joga um que está moribundo ou mata um mesmo e joga, para que você sacie, né, aquele cardume de piranha e passe então o teu rebanho, ou passe você, escape você por ali com mais alguns números de gado. Ou seja, então boi de piranha é uma estratégia que acontece no meio corporativo, né, onde ele sacrifica algo em nome de algo maior, né, para poder manter algo. Bom, na casa dos bilhões, né, o prejuízo, mas ainda assim com este prejuízo, a empresa, né, o grupo de Mark Zuckerberg, ainda ela está mais do que o dobro do ano passado em valuation. Isso é inevitável, mesmo ele tomando este prejuízo. Bom, se esta mulher, esta engenheira, ex-engenheira, ela fica no Top Trends, irmão, a visibilidade seria muito grande, e seria negativo demais, o prejuízo seria enorme, as ações do Facebook despencariam, e do WhatsApp, consequentemente do Instagram, despencariam muito mais. Ela traria ali informações técnicas de como funciona o algoritmo, com o que realmente eles estão preocupados, e ficaria muito evidente que são mercenários digitais que só se importam com o lucro e não com pessoas, né? Mas que isso daí faria muito mais mal do que esse apagão, né? Este erro. Irmãos, veja bem, para pessoas que vivem da tecnologia, uma atualização de DNS é feita de uma forma tão criteriosa, com um suporte enorme para zerar as margens de erro. Isso só aconteceu
Porque provavelmente alguém pode falar, mas isso é teoria da conspiração, o irmão agora está entrando em teoria da conspiração. Não, na verdade isso só aconteceu para tirar o foco, certo? Isso é muito usado no meio corporativo, principalmente aqueles que precisam, que vivem de mídia digital, né, vivem de posicionamento no top trends, de relevância, de visibilidade. Quem vive neste meio precisa manipular esse meio. E o Facebook, e Instagram e o WhatsApp, irmão, é um monopólio. Não tem coisa mais poderosa no meio digital do que essa trindade aí, certo? Bom, se esses documentos ficam evidenciados para todo mundo assistir, e isso fica no foco, irmãos, o prejuízo seria muito maior. E teve também o Pandora Papers, né? Não sei se os irmãos acompanham aí as notícias, em que tudo dos homens, das pessoas mais ricas e importantes, acabaram se abrindo essa caixa de Pandora, ficaram sabendo até do Paulo Guedes, onde estava o dinheiro dele, em paraísos fiscais, que ele tem ali algumas reservas, e isso a oposição está tentando usar para afetar, para arranhar a imagem dele. Mas enfim, o que eu quero dizer não é defender política nem A nem B, mas dizer que dois eventos, o primeiro desta ex-engenheira, tá? Do Facebook, do Pinterest, do Google, que divulgando documentos precisos, né? Informações verídicas, que iam arranhar, não iam ofuscar muito a imagem dessas empresas, irmãos, ela estava no top trend. E logo em seguida vinha essa Pandora Papers, né, essa caixa de Pandora, que foi aberta para falar a respeito, para mostrar documentos que expõem pessoas importantíssimas e coisas que não são morais, e até algumas coisas criminosas, enfim. Tudo isso, irmãos, as duas coisas chegavam para ocupar ali a maior visibilidade, ser o assunto do momento. Bom, primeiro ponto que a gente pode analisar, o Facebook, irmãos, ele é manipulador, o Instagram, enfim, essas mídias sociais, elas manipulam demais. Eu não tenho aqui, irmão, neste canal, viés político, eu não defendo A ou B, mas se os irmãos fizerem um teste, independente do partido político que vocês acreditam estar certo, vai lá no Instagram e faz um teste, digita em qualquer publicação política, se você tiver alguma lá, digita assim, Bolsonaro genocida, vai que você manda o comentário e sobe, vai embora, coloca lá Lula ladrão, já vai te dar uma advertência de que aquilo afeta as diretrizes da comunidade, da plataforma e tal. Ou seja, você pode xingar um e não pode xingar outro. Se você não gosta de um e gosta do outro, e você está sendo apoiado pela plataforma, e você gosta disso, é falta de caráter. Tá? Porque se nós vivemos numa democracia, logo ambos têm que ter a mesma chance, a mesma voz, a mesma liberdade, tem que ser 50-50, enfim, tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. Esse cerceamento indica que essas plataformas manipulam e elas são compradas, né? Partidos políticos, frentes progressistas, enfim, compram essas plataformas, encomendam pesquisas para direcionamento de massas. Nós vivemos num mundo onde nós somos o produto, certo? Enfim, então, tanto de um lado como que essa Pandora Papers que foi aberta, e esses documentos vazaram essas informações, ficariam ali como assunto principal, somado a este outro assunto desta ex-engenheira, dessas plataformas que ia jogar no ventilador, ia ventilar os podres internos dessas corporações digitais. Irmãos, aconteceu esse suposto erro de atualização de DNS e tudo virou em torno do WhatsApp, Facebook e Instagram, porque isso afetou diretamente a vida de toda a população, não só brasileira, mas como global, exceto os países que são países, irmãos, comunistas, que têm a sua internet controlada, exemplo China, Coreia do Norte e outras mais. Irmãos, todos foram afetados, tem pessoas que perderam dinheiro, tomaram prejuízos, perderam negócios, enfim, teve aulas canceladas que usavam essas plataformas, enfim, isso virou o assunto do momento. Então, no Top Trends, para quem não sabe, irmãos, é o assunto mais comentado, né, da época, aí ele vai alcançando aquele ranking, tem uma lista ali dos mais importantes. Então, subiu no topo
irmão, o apagão do Facebook, Instagram e o WhatsApp. Com isso, irmão, esta manobra, volto na ideia do boi de piranha. Você joga um boi, você atrai todas as piranhas para ele, irmãos, e passa o resto do rebanho. A ideia é sacrificar um pouco, mas retomar depois, sem um prejuízo a longo prazo, certo? Isto eu trouxe neste canal e alguém pode dizer, pô, irmão, está desfocando a ideia. Não, eu estou trazendo informações para nós conversarmos como é que nós vivemos num mundo de manipulação, certo? Aqui jaz do maligno. Nós precisamos prestar atenção profundamente nas coisas que acontecem em torno de nós. E outra, essa não é a promessa do apagão digital que é tão pregado aí pelas teorias da conspiração, irmãos, mas ontem nós tivemos uma amostra grátis do que pode vir a ser isso. Você viu como afeta direto? Eu não vou trazer aqui porque eu não tenho todos os nomes e para ficar incompleto o vídeo eu também não vou fazer dessa forma. Mas existem, pesquisem aí, né? Não só o Telegram que ontem convulsionou, ele travou, teve momentos de instabilidade total pela migração em massa de pessoas que do WhatsApp precisavam se comunicar e migraram para o Telegram. Irmãos, que ele só toma esses picos quando acontece algum problema com o WhatsApp. Mas é importante entender que nós devemos ter uma segunda alternativa, ter uma alternativa, né? Uma segunda opção de plataformas semelhantes ao Facebook, ao Instagram, irmãos, ao WhatsApp, para não sermos reféns desse monopólio e também não sofrer as manipulações que acontecem, não só política, como também religiosa. E isso, irmãos, afeta diretamente o nosso senso de justiça, o nosso senso moral, nosso entendimento das coisas. Nós fazemos juízos precipitados, tomamos decisões, tomamos partido de coisas que às vezes estão sendo manipulados. Então, o convite deste canal, ele não está preso apenas dentro da atmosfera da CCB, e sim, eu quero abarcar todo o assunto de relevância para a vida e para a vida de um cristão. Precisamos sim estar alerta a todo tipo de coisa. Veja bem, irmãos, eu trouxe um vídeo aí sobre um alerta cristão e falei sobre o crescimento muito grande, irmão, do islamismo, que está soterrando as igrejas cristãs, principalmente as católicas, mas isso vai chegar nas evangélicas também, vai chegar em nós cedo ou tarde. Eles estão multiplicando muito, enquanto nós cristãos busca a palavra para ter um filho só, e o filho que nós temos, geralmente nós não o convertemos por falha nossa mesmo, tá? Por querer ter uma vida de uma maneira ou outra, acabamos falhando na educação e perdemos o time. Fica aqui uma lembrança, segundo a ciência, até os 8 anos de idade é quando o tempo que você tem para formatar o teu filho. Não perca o time de evangelizar a tua casa. Ou a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Pelo exemplo, faça a tua família ter vida cristã. Queridos, este tema que eu trouxe hoje é para nós ficarmos elucidados, certo? Pode ser que alguém pegue de surpresa e diz, não gostei, eu assisto esse canal para ouvir coisas da Bíblia, certo? Este tema não foge ao tema central, eu estou sempre focado no assunto Cristo. Então vamos, irmãos, prestar atenção em como somos manipulados e como ontem isso afetou diretamente a nossa vida, a vida de muitos, impossibilitou, inviabilizou muita coisa. Então vamos prestar atenção, abrir os nossos olhos, não ser ignorantes, bitolados e viver dentro da nossa caixinha, achando que o nosso umbigo é o centro do universo e que tudo que acontece está dentro da congregação. Abre os olhos que cedo ou tarde coisas piores do que essa pode ter sido um ensaio, tá? E amanhã ou depois, veja bem, e isso tudo também, eu preciso deixar aqui, esse cerceamento de liberdade que eu falei sobre você digitar um Lula ladrão ou digitar um Bolsonaro genocida e ver qual que é a plataforma aceita, você vai ver logo que ela aceita você falar do Bolsonaro, mas não aceita você falar do Lula. Irmão, isso daí também é um ensaio para o cerceamento de liberdade religiosa. Vai ter coisas como estão numa frente muito grande de transformar o evangelho em discurso de ódio. Logo, certas coisas que nós formos falar sobre a vida cristã, sobre o evangelho de Cristo nessas plataformas, vai começar a tomar cerceamento. Veja bem, depois disso que aconteceu ontem, irmãos, vai ser tomado medidas drásticas dentro dessas plataformas. E isso
vai elevar o nível de dificuldade da liberdade de expressão. Então, este afunilamento está acontecendo. Então, é bom que o crente esteja alerta, acenda o seu alerta. E sim, eu pretendo trazer mais vídeos sobre temas como esses, que eu acredito ser de suma importância e relevância. Vamos abrir os olhos, engrossar o calo dos joelhos, nortearmos por Cristo. Ele é o sol da justiça, Ele é o nosso alvo e Ele é infalível. Sigamos avante, fiquem com Deus, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.